Bom, gente, hoje a gente vai falar de telescópios. Os telescópios ópticos em particular. Telescópios podem operar em diversas faixas de frequência e de comprimento de onda. Existem telescópios ópticos, infravermelho, na faixa das ondas de rádio. Existem também telescópios de raios X e raios gama. Hoje vamos falar de telescópios ópticos. Bom, e vamos falar de dois tipos de telescópios. Os refratores, as lunetas, aqueles em que a captação da luz é feita por uma lente objetiva, e vamos falar dos refletores, aqueles em que a captação da luz é feita por um espelho côncavo. Bom, os refratores operam, obviamente, pelo princípio da refração da luz. O exemplo da refração da luz é ilustrado muito bem. Se a gente colocar um canudinho dentro de um copo com água, parece que o canudinho dobra, o canudinho torce. Ao entrar na água, obviamente, o canudinho está aqui, né? O canudinho continua retinho. Simplesmente a luz muda de direção quando atravessa de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água, e a gente parece que vê o canudinho torto. Esse é o princípio da refração, é um princípio bem intuitivo, descrito com cuidado na ótica geométrica que a gente estuda lá no ensino médio e depois no início da faculdade. Bom, no caso de um prisma, vale lembrar que o ângulo de refração depende do ângulo entre os dois lados. Se a gente pegar dois prismas, um cujos lados têm um ângulo, vou chutar aí, hein, na faixa dos 60, 70 graus, e outro com um ângulo menor, um ângulo aí na faixa dos 30 graus. Ora, quando o ângulo entre os lados do prisma é maior, o ângulo de deflexão é maior. Se o ângulo entre as duas partes for menor, o ângulo de deflexão da luz dentro do prisma vai ser menor. Uma lente opera exatamente assim. Uma lente pode ser entendida como um conjunto de prismas, como representado aqui nesse diagrama, ou seja, se a gente pensar em prismas com lados diferentes, a luz que atravessa distintas partes desse prisma virtual vai acabar chegando aqui, né? Vai convergir toda num foco, e daí também sai o conceito de distância focal, né? A distância focal, a distância entre a lente e o foco, é obtida dessa forma, ou seja, os raios que atravessam qualquer ponto da lente, seja das bordas ou do centro, vão todos convergir no mesmo ponto, portanto a luz vai se concentrar ali naquele ponto, é o princípio da lente. No caso, uma lente objetiva. O princípio físico é o princípio da refração da luz, portanto. Os refletores é um pouco diferente, eles operam pelo princípio da reflexão. A velha lei de Snell, que a gente também aprendeu lá no ensino médio, ou seja, o ângulo de incidência e de reflexão são iguais e dependem dessa condição aqui, né? Ângulos de incidência maior produzem ângulos de reflexão maiores, e o contrário. Portanto, num espelho, num telescópio refletor, a captação da luz é feita dessa forma, ou seja, a luz incide não numa lente, mas num espelho curvo que está mostrado aqui. E os raios vão convergir, os raios refletidos vão convergir todos para um mesmo ponto, para um foco, portanto. E a distância focal, da mesma forma que na lente, a distância focal é do elemento primário, seja a lente objetiva ou o espelho primário, até o ponto focal. Daqui sai um conceito importante, o conceito de razão focal. O conceito de razão focal vem de dois conceitos distintos. O conceito de distância focal, ou seja, a distância do espelho ou lente até o foco, e do diâmetro do elemento primário, seja ele um espelho ou uma lente. A razão entre a distância focal e o diâmetro dá a chamada razão focal, representada aqui. Vamos tomar, por exemplo, um telescópio com 20 centímetros de diâmetro, um telescópio amador, portanto, com distância focal de 1 metro. Ora, se a gente fizer 1 dividido por 0,2, vai ter a razão focal 5. Essa é a razão focal do telescópio. Esse é um conceito importante na compra de telescópios amadores e no projeto e construção de telescópios profissionais. A razão focal normalmente é representada dessa forma, F minúsculo barra e o número, aqui o quociente obtido dessa expressão aqui acima. Os telescópios de razão focal pequena produzem imagens mais brilhantes, mas com menor magnificação, e permitem ver uma área grande do céu. Os telescópios com razão focal mais longa ou maiores são indicados para objetos extensos, como a superfície da Lua, como galáxias, nebulosas. Eles produzem
mais magnificação, porém vem áreas menores, são para ver detalhes. Então esse é um elemento importante na aquisição ou no projeto de um telescópio. Dessa forma, a gente tem aqui os dois tipos básicos do telescópio, o telescópio refletor e o refrator. O refrator está representado nesse diagrama aqui. A luz entra daqui de cima, passa por uma lente convergente, vai fazer o foco aqui, inverte, e aqui está uma lente ocular. A lente ocular que vai produzir o aumento. A gente já vai ver como é que a gente calcula o aumento, vai depender da lente ocular. O telescópio refletor, por outro lado, não tem nada aqui em cima. A luz entra aqui pelo lado de cima também, mas aqui em cima não tem nada, é aberto. A luz entra, reflete no espelho primário que está aqui embaixo, sobe e reflete no espelho secundário, e a gente vai olhar pela ocular aqui desse lado. Eu sei que nesse momento tem alguém pensando, puxa, mas o espelho não fica pairando sozinho, alguém tem que segurar ele aqui. Sim, ele é preso numa armação aqui. E a gente vai ver essa sombra na imagem, a gente vai ver a sombra dessa armação? Não, de maneira nenhuma, porque o foco desse espelho é lá em cima, no céu. Portanto, esse espelho secundário aqui, ele apenas vai subtrair uma fração da luz incidente, mas é uma fração pequena, tipicamente aí na faixa dos 5% da área total do espelho. A gente não vai ver uma sombra, não vai ver uma mancha, não vai ver nada disso. Vai ver simplesmente um pouco menos de luz do que se ela não existisse. Da mesma forma, a imagem no ponto focal é muito pequena, mesmo que o campo seja grande, mas não importa, porque essa imagem é tirada daqui e depois visualizada por uma objetiva aqui ou aqui, dependendo do instrumento. Vale lembrar que os telescópios profissionais modernos todos são refletores. Eu já vou explicar as razões, mas não existem telescópios profissionais refratores. Por uma razão bem simples, vocês podem ir pensando sobre isso. Vale lembrar também que os refletores invertem a imagem. É muito simples de entender disso. Imaginem aqui um objeto distante e extenso, né? Esse cometinha representado aqui. A gente pode imaginar que a luz do alto e da parte de cima e da parte de baixo da fonte, elas vão se formar em lugar diferente do plano focal. E a imagem aqui no foco primário vai inverter. Se vocês pensarem na trajetória dos raios, a imagem que vem de baixo vai se formar mais para cima, e a imagem que vem de cima, aqui representada em amarelo, vai se formar mais para baixo, de forma que a imagem no telescópio vai ser invertida. Isso quem já observou um telescópio ou viu o céu por um telescópio vai ter tido essa experiência. A pergunta é óbvia, mas não dá para desinverter, colocar uma lente adicional que desinverta? Claro que dá, mas a cada lente que se coloca no caminho óptico, a gente está perdendo luz. Nenhuma lente, nem esse dos meus óculos aqui, deixa passar 100% da luz que incide sobre ele. Então, quanto menos lente se coloca, melhor. Por isso, os telescópios sempre invertem a imagem. Um conceito interessante e importante que as pessoas sempre perguntam é ampliação. Mas vamos lembrar de todos os elementos do projeto óptico, a ampliação é a menos importante. Eu já recebi visitantes em observatório e eles sempre perguntam, mas quantos milhões de vezes esse telescópio aumenta? Não, milhões de vezes não. Não aumenta não. Na verdade, um telescópio profissional aumenta centenas de vezes com um telescópio amador. A diferença é que a qualidade da imagem é muito melhor e a quantidade de luz captada, obviamente que depende da área do espelho, é muito maior também. O poder de ampliação ou magnificação, esse é outro termo sinônimo, de um telescópio é a relação entre duas grandezas completamente diferentes. O telescópio propriamente dito, ou seja, a objetiva ou o espelho primário, e a ocular. E a ampliação é dado pela razão da razão focal da objetiva ou do espelho primário, dividido pela distância focal da ocular. Portanto, é a razão entre as duas distâncias focais, da objetiva ou da ocular, ou para um refletor do espelho primário e da ocular. Por exemplo, se a gente pegar um telescópio com distância focal de 1 metro
e uma ocular de 10 milímetros, 1 metro, 1000 milímetros, uma ocular de 10 milímetros, a ampliação é a razão de 1000 dividido por 10, 100 vezes. Mas a gente apenas trocar essas oculares são intercambiáveis, para o mesmo telescópio a gente vai ter um aumento de 200 vezes. Telescópios amadores têm oculares intercambiáveis, então a ampliação vai depender de outras condições, como por exemplo as condições atmosféricas, o objeto que a gente está olhando, etc. E no telescópio profissional? No telescópio profissional ninguém olha. Essa é outra pergunta clássica no observatório. Por onde que eu olho nesse telescópio que tem metros de diâmetro? Não se olha. Ele tem um instrumento colocado no plano focal, ninguém põe o olho. Existem várias dicas importantes aí, caso algum de vocês esteja pensando em adquirir um telescópio ou conhecê-los melhor. Bom, poder de ampliação, obviamente, não é infinito. Ele vai depender do tamanho do telescópio, da natureza do olho, das leis da física, da refração, etc. Na prática, se a gente começar a querer ampliar muito a imagem num telescópio, mesmo num telescópio profissional, a imagem começa a degradar, a perder a nitidez e ficar muito escura, falta luz. Então todo o telescópio terá uma ampliação máxima. Para os telescópios amadores, vale a regra geral. Essa regra é bem importante. A ampliação máxima é da ordem de 2 vezes a abertura, ou seja, o diâmetro em milímetros. Condições atmosféricas boas, ok, 2,5 vezes, mas na prática a ampliação não vai passar de 1,5 vezes. Imagine um telescópio amador legal, que tem aí 10 centímetros de diâmetro, mais ou menos isso. 10 centímetros são 100 milímetros. Não dá para conseguir ampliação de mais de 200 vezes com um telescópio assim. Então, como regra de bolso, assim, para a gente não esquecer, a ampliação máxima é da ordem de 2 vezes o diâmetro do telescópio. Se a gente for tentar ampliar mais, a imagem vai perder o contraste e a nitidez. Por exemplo, se a gente tiver um telescópio pequenininho de 60 milímetros de diâmetro, assim, a ampliação máxima é da ordem de 120 vezes. Não acreditem mesmo no fabricante que vende um telescópio pequenininho, isso eu já vi, com 60 milímetros, 6 centímetros de abertura, dizer, não, aumenta até 350, 370, 700 vezes. Gente, isso é conversa fiada. Isso não acontece, não tem como. A maioria das ampliações, até porque as condições atmosféricas normalmente estão longe de ser as ideais, vão ser, as magnificações úteis vão ser feitas com ampliações aí de uma vez e meia o diâmetro em milímetros, ou seja, se um telescópio de 10 centímetros, 100 milímetros, vai ter uma ampliação máxima utilizável na prática de umas 100 vezes, não é mais que isso. Falei no começo que os refratores profissionais tinham problemas. Por quê? Bom, primeiro a questão da aberração cromática, a gente já vai falar das aberrações. É muito difícil corrigir a aberração cromática nas aberturas maiores que 30 centímetros. Além disso, os refratores muito grandes com diâmetro maior de 1 metro são na prática impossíveis de ser construídos, porque os tubos ficam grandes demais e eles sofrem muitas aberrações. Atenção, eu não estou dizendo que os telescópios refratores são ruins. Não, os refratores amadores aí, com diâmetro até 20 centímetros, são muito bons. E tem uma vantagem, inclusive, sobre os refletores, que é o fato deles serem selados. Na parte de cima está a lente e na parte de baixo está o ocular, portanto o tubo é fechado. O telescópio é mais robusto, menos sensível à umidade, a vento, à poeira. Os refletores têm o tubo aberto em cima, portanto entra pelo tubo umidade, poeira, eles são mais sensíveis nesse sentido. Ora, como eu falava para vocês, a luz é sempre parcialmente absorvida quando passa por qualquer lente. Isso se torna pior no ultravioleta e no infravermelho. Então, telescópios refratores muito grandes são muito complicados nesse sentido. Não dá para produzir refratores profissionais com diâmetros maiores do que meio metro. A qualidade da imagem é muito ruim. Tem outro problema ainda. As lentes são muito pesadas, precisam ser colocadas lá em cima, na parte de cima, obviamente. Isso causa um problema adicional.
complicado. Mais ainda, nos refletores, nos espelhos, basta polir a superfície de cima do espelho, a superfície refletora. A superfície de baixo fica apoiada na base do telescópio, não tem problema nenhum. E as lentes? As lentes você tem que polir com igual qualidade a parte de cima e a parte de baixo da lente, e pior ainda, prender apenas pelas laterais, pela borda. Ou seja, ela sofre o efeito da gravidade, sofre o efeito do seu próprio peso e tende a se deformar. Por isso, então, refratores grandes não são construídos. A lente do espelho do telescópio, a lente do telescópio refrator fica aqui em cima, enquanto que o espelho primário do telescópio refletor fica lá embaixo. Como eu falava para vocês, a questão do polimento é extremamente complicado. Além disso, qualquer manutenção requer desmontar toda essa estrutura aqui. O vidro é muito pesado, qualquer vidro. Quem já trocou o vidro da janela sabe disso. O manuseio com superfícies grandes de vidro é complexa e é sensível. Para vocês terem uma ideia, aqui está o maior refrator já construído. O telescópio Yerkes, nos Estados Unidos, construído no finalzinho do século XIX, 1896. Ele é muito grande. Ele tem 40 polegadas de diâmetro, isso dá um metro, um pouquinho mais de um metro. E o tubo, ele tem 15, 16 metros de comprimento. A distância focal dele é dessa ordem. Para vocês terem uma ideia da escala, vejam aqui uma cadeira. Tem uma escada que sobe aqui para um mecanismo de movimento. O telescópio é um monstrengo, é extremamente pesado, é muito complicado de manusear e a sua construção lá no final do século XIX demonstrou que havia chegado ao limite da tecnologia dos refratores. Não dá para construir refratores maiores que esse. Esse aqui é apenas uma peça de museu. A lente é extremamente espessa, portanto uma fração muito pequena da luz incidente consegue atravessar, e ela não pode ser mais fina. Se ela for mais fina, ela deforma em razão do seu próprio peso. Então, esse telescópio em particular demonstrou seu limite superior dessa tecnologia. Vamos falar um pouco mais das aberrações das lentes, outro problema dos refratores. Aberração cromática. Aqui tem uma lente e as lentes, o ângulo de difração aqui, perdão, o ângulo de refração depende do comprimento de onda da luz. Isso significa que qualquer lente vai produzir um foco azul e um foco vermelho com distâncias focais diferentes. Ora, isso é um problema. Se você foca no azul, a imagem vai ter um halo vermelho, é o que está mostrado aqui. Se você foca no vermelho, a imagem vai ter um halo azul. Então isso é um problema. Isso é um problema. E existem maneiras de minimizar esse problema, o que é feito nos telescópios amadores. São os chamados pares acromáticos ou apocromáticos. Normalmente são sanduíches de 2 ou de 3 lentes diferentes justapostas, uma colocada junto à outra, com propriedades ópticas diferentes, de maneira a minimizar esse efeito. Mas ele minimiza, ele não desaparece. O que está dito aqui, combinando lentes com distâncias focais um pouquinho diferentes, diferentes materiais, diferentes vidros, é possível minimizar esse problema. Um outro problema é a chamada aberração esférica, que vem do fato de que raios muito longe do eixo óptico, na prática, não fazem foco exatamente na mesma posição. Ou seja, o foco aqui das bordas da lente é aqui, o foco do centro da lente é aqui, da região central da lente é mais para cá. Esse é um efeito parecido com a miopia humana, ou seja, é um efeito de aberração esférica que também é um efeito característico das lentes, né? A coisa acontece assim, né? Luz refletida em posições diferentes do espelho, ou aqui está um espelho, né? Isso também ocorre com os espelhos, vão ter focos diferentes. Isso pode ser corrigido para os espelhos é bem mais fácil, simplesmente em vez de fazer uma superfície com curvatura esférica, faça uma superfície com curvatura parabólica ou hiperbólica. Na verdade, isso também pode ser feito com lentes, mas para as lentes todos esses efeitos vão, como a aberração cromática, vão se somando e fica tudo mais complicado. No caso dos espelhos, usa-se superfícies parabólicas em vez de superfícies esféricas para corrigir o efeito da aberração esférica.
Um outro efeito ainda é a chamada coma. Coma quer dizer cabeleira em latim. Qual é o efeito? Isso é típico, ao contrário das superfícies parabólicas. Imagens dos objetos que estão fora do eixo, além de se deformar em diâmetro, ela se deforma em posição. Então, vejam aqui, o objeto está aqui, o objeto é construído longe do eixo óptico, portanto, e ele vai ter um rabinho, como se fosse um cometa. Vai ter uma cauda, por isso o nome coma, cabeleira. É uma deformação óptica que vem do fato, vem das propriedades da própria óptica, das propriedades da refração. Isso acontece, por exemplo, em espelhos parabólicos. Vejam aqui, ó, aqui está a luz vindo de um objeto que está bem longe do eixo óptico, o eixo óptico está aqui. Então o objeto reflete no espelho, constrói uma imagem aqui, porém essa imagem vai produzir uma coma no plano focal, dependendo, que também vai depender da sua cor. Coma é um efeito bem chato. Então vamos focar nos refletores. Espero que eu tenha convencido vocês de que os refratores, como elementos profissionais, como instrumentos para a astronomia profissional, não são bons. Então vamos focar nos refletores. Vamos focar na ótica dos refletores. Vejam, aqui está um refletor básico, aqui está o espelho secundário, aqui está o foco primário. Eu não posso olhar aqui, né? Então o que eu faço? Eu tiro o feixe óptico do eixo através de um espelho secundário e olho por aqui. Esse é o chamado foco newtoniano. Foi o Newton que construiu um telescópio assim, o primeiro telescópio refletor, lá no final do século XVII. Aqui está o espelho secundário. E o foco newtoniano, vale lembrar, ele é bom para pequenos telescópios. Por quê? Porque ele fica aqui em cima. Note que isso aqui não está flutuando no espaço, isso aqui está preso, tem um suporte qualquer, aqui tem a montagem, a gente já vai falar das montagens. E se a gente colocar algo muito pesado aqui, uma câmera, o telescópio tende todo ele a dobrar pelo peso da própria câmera. Então, o foco newtoniano é bom para astronomia amadora. Aqui sim, aqui estão os focos profissionais, o chamado foco Cassegrain, um termo que vem do francês, e o foco Naismith, ou Naismith-Coudet. Coudet vem de coude, em francês coude quer dizer cotovelo, cotovelado. Veja como funciona aqui o foco Cassegrain. Ambos têm espelhos secundários. No foco Cassegrain, a luz entra, reflete no espelho primário, sobe até o espelho secundário, volta pelo eixo óptico e faz foco aqui embaixo por um furo feito no centro do espelho primário. Mas você não está perdendo luz? Tá sim. Está perdendo luz, mas está ganhando qualidade óptica. Então, o foco Cassegrain já faz parte do projeto óptico de um telescópio. Um outro projeto ainda é o chamado Coudet, ou Naismith-Coudet, onde você tem um terceiro espelho. O espelho secundário está aqui, aqui tem um espelho terciário que tira a luz do eixo óptico, mas aqui próximo da base do telescópio, não lá em cima como no foco newtoniano. O foco Coudet é bom para equipamentos bem pesados. Aqui para equipamentos medianamente pesados, porque você prende o equipamento aqui na base do telescópio. O equipamento, tipicamente uma câmera ou um espectrógrafo, é preso, é aparafusado na base do telescópio. Aqui não. O equipamento está longe do telescópio. Isso aqui sai do eixo óptico e o equipamento fica preso em outro lugar, não fica apoiado no próprio telescópio. Então, para equipamentos muito pesados, o foco Naismith é mais apropriado. Também, todos esses elementos fazem parte do projeto de um telescópio profissional. Agora vamos falar um pouquinho das montagens. Outro elemento bastante importante quando a gente fala no telescópio. A mais simples e a mais intuitiva é a montagem alta-azimutal. O telescópio, como diz o nome, se move em altitude e em azimute, num eixo paralelo ao plano horizontal local. Bom, nesse sentido, é muito simples entender o que é a montagem azimutal. O telescópio se move em azimute aqui,
paralelo ao plano horizontal, se move em altura aqui, num plano perpendicular ao plano horizontal local. A vantagem é que a montagem é compacta, é leve, é fácil de montar. A desvantagem é que são precisos dois motores se movendo com velocidades variáveis para fazer o acompanhamento de um objeto no céu. Por quê? Como a gente viu nas primeiras aulas do curso, os objetos não nascem no horizonte leste perpendiculares ao plano do horizonte. Eles nascem inclinados, e essa inclinação depende da época do ano, depende da latitude do observador. Então, é muito complicado fazer que um telescópio acompanhe, um telescópio com montagem alta azimutal, acompanhe um corpo celeste por causa da necessidade de ter motores, um para cada eixo, se movendo com velocidade variável. Atualmente, isso deixou de ser uma dificuldade. Usam-se processadores e motores de passo controlados por computador. Isso hoje barateou muito, mas todos os telescópios profissionais construídos antes dos anos 90 evitavam a montagem alta azimutal por causa dessa dificuldade que era intransponível. Atualmente acontece o contrário. Todos os telescópios profissionais são altas azimutais porque as montagens são mais leves, mais compactas e mais baratas. Aqui está uma montagem típica, muito usada em telescópios amadores, a chamada montagem alta azimutal dobsoniana. Dobsoniana vem de Dobson, o cara que construiu. O telescópio gira em azimute, movendo essa base aqui, gira em altura, pivotando sobre esse pino aqui, e observa-se pela ocular aqui. Isso é foco newtoniano, né? Novamente, não é um telescópio para instrumentos pesados, é basicamente para botar o olho, é para astronomia amadora. E as montagens equatoriais, o outro tipo de montagem. Aqui eu coloco as duas para colocar o termo de comparação. A grande diferença da montagem equatorial é que ela tem um eixo que aponta para o polo celeste que estiver acima do horizonte no local do observador. Veja aqui, por exemplo, a gente está no hemisfério sul. Portanto, o polo celeste sul está acima do horizonte. Ele está aqui apontado por essa flechinha azul. Esse disco aqui aponta, uma perpendicular, esse disco aponta para o polo celeste sul. Qual é a vantagem disso? É que basta girar esse disco aqui com uma velocidade igual à rotação da Terra, que o acompanhamento sideral está feito. O movimento sobre esse disco aqui, o movimento desse disco girando, é o movimento leste-oeste. O movimento desse pino aqui é o movimento norte-sul, aponta para um objeto, trava, não mexe mais. Enquanto que aqui, um único motor de velocidade constante. A grande vantagem é essa. Um único motor de velocidade constante faz o acompanhamento sideral. Nos telescópios antigos, construídos no século XIX, começo do século XX, isso era um motor a corda, não era nem mesmo um motor elétrico, era um mecanismo de relógio, daqueles movidos, acionados por peso. A desvantagem é mecânica. A montagem é assimétrica, vejam, está tudo inclinado para um lado aqui em relação ao plano horizontal. Ela é, portanto, mais massiva, mais cara e mais instável mecanicamente. Obviamente que esse ângulo aqui, né, o ângulo da base rotatória com o plano horizontal, tem que ser ajustado pela latitude do observador. Esse ângulo aqui é igual à latitude do observador. Aqui está um tipo particular de montagem equatorial, a chamada montagem equatorial alemã. Qual é a característica dessa montagem? O telescópio é montado num eixo que é ortogonal ao eixo polar. O eixo polar está aqui, ó. Esse eixo aqui aponta para o polo celeste que estiver acima do horizonte no lugar em que está o telescópio. Significa que precisa ajustar esse ângulo aqui, ó. Isso aqui é um telescópio amador, portanto esse ângulo aqui é ajustável para a latitude do lugar. Então, o telescópio fica montado num eixo ortogonal ao eixo polar, aqui está o telescópio, e do outro lado do eixo tem um conjunto de contrapesos. Essa é a chamada montagem equatorial alemã. Existe uma outra montagem equatorial que é a montagem em ferradura, muito usada em telescópios pesados. Eu vou mostrar umas imagens daqui a pouquinho. Vejam, isso é o que eu tinha mostrado antes. Ó. Vocês imaginam que isso aqui tem a forma mais ou menos de uma ferradura. Desce aqui, plano aqui, sobe aqui. Então esse disco girando faz o acompanhamento sideral, ou seja, o movimento leste-oeste, e esse pino aqui pivotando
dá ao posicionamento norte-sul do telescópio. Dá para se ver com facilidade aqui que toda a carga mecânica está sobre essa junção aqui. Toda a massa do telescópio está apoiada sobre essa junção. Aí aparece a fragilidade das montagens equatoriais. Elas precisam, para evitar deformações aqui devido à carga mecânica assimétrica, é preciso que a montagem toda seja muito rígida, portanto muito pesada e, portanto, mais cara. Um outro tipo de telescópio, que atualmente é usado exclusivamente para astronomia amadora, são os chamados catadióptricos, que combinam espelhos com lentes. Como é que funciona esse telescópio? A captação da luz é feita por um espelho primário, portanto, nesse sentido, é um telescópio refletor. Mas o tubo é selado e aqui na boca do tubo vai uma lente, chamada lente corretora de campo. Esses telescópios, certamente vocês já viram aí em lojas ou em coleções de telescópios amadores. Eles são curtos e gordinhos. Eu gosto de dizer que são telescópios para amadores ricos, porque eles são mais caros que os outros. A grande vantagem desses telescópios é que eles são compactos e têm diâmetros muito grandes. Tipicamente eles são telescópios de campo grande. Eles têm, como é que funciona ele? A luz entra aqui, atravessa a lente corretora, portanto assim corrige a aberração esférica, reflete no espelho primário, reflete novamente no espelho secundário que é montado nas costas da lente corretora, desce e faz foco aqui embaixo. Nesse sentido é uma ótica chamada ótica Schmidt-Cassegrain. Aqui está um catadióptrico profissional. Esses equipamentos são antigos, eles não são mais usados. Vejam, aqui tem uma pessoa, para vocês terem uma ideia de escala, esse instrumento tem um pouco mais de 1 metro de diâmetro, 1,20 m, do espelho, não do tubo, do espelho. Ele cobre vários graus do céu, tem 1,20 m. Ele está no Monte Palomar, nos Estados Unidos. Vejam a montagem equatorial em ferradura, bem evidente aqui, né? Aqui está a ferradura segurando o telescópio, uma ferradura extremamente rígida, já por causa da massa dele como um todo. Essa ferradura girando faz o movimento, o acompanhamento sideral, o movimento leste-oeste, e a pivotar sobre esse eixo aqui dá o posicionamento norte-sul. Vale lembrar que o plano focal não é plano, na verdade é uma superfície focal curva, não é adequado para observações a olho nu. Eles eram antigamente montados com placas fotográficas de vidro, grandes e finas. Eles não são adequados para instrumentação moderna baseada em CCDs, a gente já vai ver isso em breve. E tem campo focal muito grande. Então, atualmente, esses instrumentos profissionais estão em desuso. Os catadióptricos amadores, esses sim são muito usados, são de excelente qualidade e são caros. E aqui termina a primeira parte dessa aula.